Olá, muito boa noite a todos, satisfação, alegria estar novamente com todos vocês ao vivo aqui no Instagram. Agora são 8 horas em ponto. Meu boa noite, um feliz ano novo a todos vocês, feliz 2022. Essa é a minha primeira live aqui no Instagram, então já quero te desejar um feliz ano novo, que seja um ano repleto de coisas boas, repleto de coisas positivas na tua vida. Tenho certeza que todos nós entramos em 2022 com a convicção de nos tornarmos pessoas melhores, de nos tornarmos a nossa melhor versão. E nós temos essa oportunidade. Então eu te desejo, desde já, um ano novo repleto de coisas boas, repleto de muita saúde e que você seja tudo que você nasceu para ser. E eu retomo agora, no dia de hoje, as lives que eu venho fazendo com amigos, com bons profissionais, com terapeutas realmente comprometidos com sua missão, com seu propósito, em auxiliar os seus clientes, auxiliar os seus consultantes, alunos, em se tornar pessoas melhores. E no dia de hoje eu vou conversar com a Sabrina Perottoni. A Sabrina, ela é terapeuta, ela foi minha professora no curso de terapia holística que eu fiz lá na Casa Verde, então é um grande prazer para mim conversar com ela. Ela que é uma profissional totalmente competente, comprometidas com sua missão e realmente tem um dom, tem um propósito de fazer com que as pessoas se tornem melhores, olhando para elas mesmas. Então vou autorizar aqui, já a Sabrina já está aqui conosco, deixa eu visualizar aqui, entrar ao vivo. Maravilhosa. Coloque seu boa noite aqui embaixo nos comentários, aonde você está falando. Eu tenho certeza que você vai aprender muito no dia de hoje, nessa live, que vem trazer grande conhecimento, expansão da nossa consciência e muito conhecimento. Boa noite, Sabrina, tudo bem com você? Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo super bem. Ah, Satisfação, alegria ter você aqui comigo. que bom. Eu que me sinto honrada, Pietro, pelo convite. Tu sabe que eu admiro muito o teu trabalho, tanto é que eu indico, né, o teu trabalho para alguns consultantes meus também. E porque eu acredito assim que esse trabalho, quando a gente faz em parceria, ele enriquece cada vez mais, né? Então, Exato. E é eu, uma alegria, a honra é minha estar aqui com você. ó, Né? que Então, minha gratidão pelas indicações que você tem em me indicar clientes, mas o meu propósito das lives que eu venho fazendo com terapeutas, com os amigos, é realmente expansão, para que as pessoas que me seguem possam conhecer o teu trabalho também, para que e realmente as pessoas percebam o quanto que cada profissional vem agregando, vem trazendo conhecimento e uma grande expansão, sendo na área terapêutica, mas também a nível de cursos e de profissionalismo. isso aí, isso mesmo, também, concordo. Então, pessoal, uma ótima noite para todos vocês. É como diz o Pietro, né? Quero também já aproveitar e desejar um feliz ano novo, né? Que a gente está ainda no primeiro mês desse ano, né? E tem muita coisa boa, eu tenho certeza que tem para acontecer para a gente nesse ano, né? Então, eu Né? vou para quem não me conhece, eu sou terapeuta holística, eu sou de Gramado e eu trabalho nessa área, vão completar agora 10 anos, né, que eu atuo como terapeuta holística. É uma caminhada, né? É, 10 anos, realmente muitas histórias, muitos desafios, e eu fico muito honrado ter você aqui comigo, porque você foi minha professora no curso de terapia holística. é Eu fiz verdade. o curso de terapia holística lá na Casa Verde, e a Sabrina foi, num dos módulos, ela foi a minha professora do curso, um curso de formação que eu E fiz e que agregou tanto para mim, mas para todos os colegas que fizeram, deu essa guinada, deu realmente esse propósito da gente sair de lá terapeutas, comprometidos, olhando para o outro, olhando realmente para o interior das pessoas, isso. fazendo com que as pessoas pudessem brilhar. E a Sabrina faz parte desse crescimento, da minha formação. Então é uma honra e um prazer estar aqui com você. E agora, né, nesse ano de 2022, eu retorno à Casa Verde como professor. É algo que realmente eu não esperava, nunca me passou na cabeça um dia retornar como professor, mas retornarei como professor do curso de tarô e do curso de mesa quântica estelar.
Então, agora, em breve, as datas também a gente já vai divulgando. Então, é Que uma coisa, honra, voltando para casa e fazendo parte ali, junto com a Sabrina, dessa equipe maravilhosa que é a Casa Verde. isso aí, que coisa boa, Pietro. Que bom. E, Sabrina, você vem trabalhando dentro da terapia holística há 10 anos. E para as pessoas que não sabem o que é terapia holística, elas ouvem muitas vezes terapia holística, terapia integrativa, é a mesma coisa? O que isso pode mudar? O que a terapia holística vem nos auxiliar a nível emocional, físico? Quais que são as diferenças que tu pode nos ajudar nesse momento? Sim. Então, assim, ó, Pietro, o terapeuta holístico, tá? O que que é um terapeuta holístico? O holo, ele é o todo. Então, quando a gente fala no todo, a gente inclui físico, mental, emocional e o espiritual. Mas o espiritual sem vínculo religioso. Nós, terapeutas holísticos, a gente trabalha com o espírito aqui como uma energia, que é o que nós somos, né? Então, o que que a terapia holística faz? Ela faz com que a gente comece a olhar para dentro de nós, porque as respostas de tudo estão dentro de nós. Então, a gente ouve tanto assim, a gente ouve falar na questão, né, energética, né, que energia influencia, energia afeta, né? E realmente, a energia, ela, se a gente não aprende a lidar com isso, a energia acaba tomando conta da nossa vida. E 95% dessa energia é uma energia negativa, né? Porque a gente acredita, nós terapeutas holísticos, que a Terra seja uma escola, né? E os nossos maiores professores são as pessoas da nossa família e as pessoas que convivem com a gente. Porque é dentro desse meio, desse convívio, que a gente aprende a evoluir, né? Porque as pessoas me trazem muitas questões, né? Ai, Sabrina, eu tenho muito problema com a minha mãe, eu tenho muito problema com meu irmão, eu não suporto meu pai. E eu nem sei, Sabrina, por que que eu não suporto meu pai, ele sempre foi tão bom para mim. Então, o que que acontece? É dentro da família que estão os nossos maiores resgates. É dentro da família que é o meio propício para a gente evoluir. Porque quando a gente olha aquela pessoa que a gente não gosta, que a gente não tem muita afinidade, que a gente tem um desentendimento, quando a gente olha para ela, é como se a gente estivesse olhando para nós mesmos, né? Porque tudo o que o outro desperta na gente é o que a gente veio curar. E quando a gente começa a se dar conta disso, que é isso que a terapia holística faz, ela começa a nos ensinar a olhar para nós. E quando eu fui procurar a terapia holística, Pietro, eu estava no fundo do poço. Eu já tinha procurado várias formas para melhorar minha vida. E eu digo que a terapia holística me salvou. Por quê? Porque a terapeuta, ela me ensinou, ela mostrou para mim que a culpada de tudo que acontecia na minha vida era eu. Não era mãe, não era pai, não era chefe, não era marido, não era filho, não. Tudo está em nós. Então, o que é a terapia holística? Eu acredito que é ajudar a gente a entender o que nós estamos fazendo aqui, por que a gente vem para cá, por que a gente sofre, por que a gente passa perrengues com algumas pessoas. Então, e ajudar a começar a reverter isso. Porque quando a gente tem esse entendimento de que existe algo para curar com alguém, tudo começa a fluir melhor, né? Então, a gente tem toda a questão de resgate com as pessoas, a gente tem a questão da energia também, né? Porque energia pesa, né? É como o Bob Proctor, aquele treinador mental, ele fala, é como a energia elétrica, né? A gente vê a energia elétrica, mas se tu colocar o dedo na tomada, tu vai sentir. Por quê? Porque energia pesa.
né? E a gente, quando vem para a Terra para evoluir, a gente fica propensos a receber energia de lugares, de pessoas e de situações, né? Hum. E essas situações a gente vai percebendo, elas vão acontecendo no nosso dia a dia. Então, é muitas vezes no nosso trabalho, é com a nossa família, Isso. e você atende, eu também atendo, e os nossos colegas terapeutas, muitas vezes a gente conversa entre nós, a gente percebe o quanto que tudo, muitas vezes, começou na infância da pessoa, Uhum. quanto que está ligado às questões emocionais, às questões da infância e as próprias questões físicas acabam aflorando uma dor, aflorando uma doença que a pessoa muitas vezes ela vai compreender dentro de uma sessão de terapia holística que uma mágoa pode desencadear um problema de estômago, uma raiva, um problema de fígado, questões de colunas, a pessoa estar sobrecarregada. E o olhar do terapeuta nesse momento, poder dar um direcionamento para a pessoa, faz toda a diferença, não é? É isso aí. Isso aí, porque agora tu comentou das doenças, né? O que são as doenças? As doenças, elas são um alerta, né? É um alarme, né? Para mostrar que tem alguma coisa errada com o nosso emocional. Por exemplo, em 2020, que eu enfrentei um câncer de mama, eu fui entender que este câncer, ele me mostrou que eu tinha muita mágoa armazenada dentro de mim ainda, né? O câncer de mama, né? Que é no seio, que fica bem no nosso chakra cardíaco, né? Então eu tinha muita mágoa guardada com questões que eu achei que eu já tivesse resolvido, mas eu não tinha resolvido. Então, a gente olha para isso, né? Diz, ai, que horror, uma doença, né? A gente se desespera. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar, não, por que que essa doença está aqui? Né? O que que ela veio me ensinar? O que que ela está me mostrando, né? E quando a gente estava falando ali também, Pietro, das situações, né? Como é que funciona? Como é que a gente pega energia de situações? Por exemplo, assim, tu tá andando na rua, tá? E daqui a pouco tu ali na esquina dá um acidente. E daí as pessoas envolvidas no acidente, elas começam a discutir, brigar e jurar uma de morte. O que que acontece nesse processo? A energia dessa briga, ela se torna uma energia pesada, uma energia densa. E se tu não tá muito legal, tu tá passando por ali, tu observa aquela cena e a forma de pensamento acaba grudando no teu campo. E daí tu vai viver o teu dia a dia, tu começa a ficar irritado, tu começa a ter uma dor de estômago. Por quê? Porque tu pegou essa energia está pesando, ela está te influenciando, né? Então, isso é pegar energia, é pegar a forma de pensamento de alguém, né? E isso é muito sério, só que a gente não se dá conta disso. E na terapia holística, a gente trabalha isso, a gente vai buscando melhorar essas questões, limpar a energia, a gente aprende a limpar a energia, a cuidar da nossa energia. Né? E a própria questão dessa limpeza, quando um cliente te procura dentro do teu consultório, como é que é a questão do primeiro contato? Porque muitas vezes a pessoa ela vem com medo, ela vem meio desconfiada. Muitas pessoas trazem a terapia holística, traz com espiritismo, a pessoa vai incorporar algo, algo vai manifestar. O Uhum. que que a gente pode orientar essas pessoas que talvez estão passando por momentos difíceis na vida, no dia a dia, e deseja procurar um profissional de terapia holística como você? Como que seria esse primeiro contato, uma primeira consulta orientativa, e o que que pode se analisar dentro de uma anamnese, fazendo com que a pessoa perceba o real ajuste e aquilo que a terapia pode auxiliar ela no desenvolvimento pessoal? Uhum. É que é bem como tu falou ali. Quando a pessoa procura, né, ela vem com medo, ela vem insegura, ela vem com. Tem pessoas que têm suas crenças religiosas, né? Então, eu busco usar assim de todo cuidado. As primeiras coisas que eu falo, né, é que esse trabalho que a gente faz de terapia holística, ele é um trabalho
que não envolve religião, e não envolve mesmo. A gente lida com energia aqui, porque hoje, né, Pietro, se a gente for ver, que nem fala, o professor Hélio Couto fala, né, que ciência, espiritualidade, isso aí não está separado mais, né? É uma coisa assim, isso já faz parte da nossa existência, só que como a gente ainda está em processo, engatinhando na expansão da consciência, a gente não se dá conta disso, né? Então eu tomo muito cuidado nessa questão de para a pessoa assim, ó, colocar que isso não tem vínculo religioso, tá? Outra coisa assim que eu deixo bem clara, a questão da ética, né? Porque as pessoas que procuram um terapeuta holístico, a pessoa vai abrir o coração. As pessoas falam coisas que elas nunca falaram para ninguém. Então, deixar bem claro que tudo que for falado em consultório fica ali, né? A não ser que ela conte para alguém, né? Porque é a vida dela, né? Mas essas são as questões mais importantes. Outra coisa, assim, ó, tem pessoas que não acreditam em reencarnação, não acreditam em vidas passadas. E tá tudo bem. Então, quando eu vejo, eu sinto isso na pessoa, eu conduzo a consulta de uma forma a não falar de reencarnação, por respeito à crença dela, né? Então, porque aqui eu até postei um vídeo ontem falando assim, ó, do respeito que a gente tem que ter pelas pessoas, sem julgar, porque não é que a pessoa que não acredita em reencarnação, então nem vem aqui no meu consultório, porque eu sou uma psicoterapeuta reencarnacionista. Não é assim que funciona. Aqui a gente está num processo evolutivo, né? E se a gente for ver, né, Pietro, ninguém é o dono da verdade aqui. Que nem eu sou uma psicoterapeuta reencarnacionista, eu acredito nisso, e isso transforma a minha vida e a vida das pessoas. Mas tem pessoas que ainda não estão preparadas. Eu cuido muito também com imagens dentro do consultório, né? Porque às vezes a pessoa vai ali, olha uma foto de um deus indiano, alguma coisa assim, ela já fica, o que é isso, né? Então, eu tenho uma imagem de Jesus Cristo na minha mesinha, né? Junto com o abajur ali, o rádio. Porque eu acredito que todos acreditam em Jesus, né? Então, essa imagem me traz uma energia boa, uma força. E então, assim, ó, só que outras coisas eu cuido por causa das pessoas. Então, o terapeuta, quando a gente começa a trabalhar, a gente recebe um auxílio, né, do plano espiritual, né? Eles ajudam a gente a conduzir a consulta, né, de uma forma a respeitar o outro, né? Porque as pessoas, assim, eu vejo, assim, a forma que eu conduzo, elas saem maravilhadas da terapia. Maravilhadas, né? Porque elas começam depois a colocar... Elas saem bem, né, da energização, que eu sempre faço uma energização, e depois, no dia a dia, eu passo o tema de casa, porque eu acho muito importante, porque o processo não pode ser só no consultório, né? A pessoa, ela tem que mudar a vida dela no dia a dia também, né? Cuidar da energia, praticar uma oração, para manter uma conexão, né? Para que a coisa comece a funcionar, né? E quando elas trazem retorno de como a vida delas melhorou, como as coisas estão andando, como ela melhorou o relacionamento com a pessoa tal, nossa, isso é gratificante, né, Pietro? Né? Então, Exato. eu cuido dessa coisa. Perceber no desenvolvimento. Desde que a pessoa chega no consultório, a primeira consulta, a gente vai olhando o crescimento, mas o importante não é o terapeuta ver, o importante é ela perceber isso na vida dela. Ela perceber o quanto que ela evoluiu, o quanto que ela cresceu, o quanto que ela se tornou melhor para si mesma, o quanto seu amor próprio se aumentou.
Isso. Porque muitas vezes acredito que acontece com você também. Pessoas que entram no consultório buscando uma terapia holística que querem ajudar o outro. Ah, eu quero fazer uma consulta para o meu pai, para minha mãe, para o meu esposo, para meu filho. Não, mas se você veio, a principal ajuda nesse momento é para si mesma. Então, Isso. se ajude, se valorize, porque acontece muitas vezes de mães querendo marcar consulta para os filhos. Então, a gente precisa realmente ser ético no sentido, será que o filho realmente está querendo essa ajuda? Será que o filho está disposto a vir, a conversar, a buscar uma técnica? Ou é algo impositivo pela mãe? Muitas vezes o filho vem, ele se sente muito bem, mas outros casos a gente percebe. Quem está precisando sim de terapia são os familiares. Porque Uhum. quando você aponta o dedo para alguém, tem três apontando para você. Então Isso. percebe que quando você... a Sabrina precisa de terapia, quem está precisando sou eu. Porque ela está sendo um espelho para mim. Ela está sendo um reflexo daquilo que eu vivencio. Uhum. E hoje, Sabrina, na pandemia, a gente viu como que as pessoas afloraram seus sentimentos. Sentimentos que elas sempre existiram dentro delas, mas muitas vezes que estavam camuflados. E que a pandemia veio e acabou colocando para fora. O que a terapia holística pode nos ajudar a nível da pandemia? Muitas pessoas pós-Covid também, que ainda estão com dificuldades, com problemas. O que a terapia pode ajudar essas pessoas? É. Então, assim, ó, Pietro, como é que eu coloco esta questão da pandemia, tá? Por quê? Porque a pandemia é algo que está acontecendo no mundo todo, né? Então, não é uma coisa isolada, né? Mas a gente tem que buscar entender que nada nesse universo acontece por acaso. Se aconteceu essa pandemia, não é que é culpa do país tal que criou um vírus, que não. O que está acontecendo tinha que acontecer exatamente dessa forma. Porque o que é a pandemia, né? A pandemia é uma doença. O que a doença vem nos mostrar, né? Que a gente tem que começar a melhorar algo em nós, né? Porque que nem o professor Hélio Couto, ele fala muito, né, da questão de que o mundo é muito materialista, né? Então eu penso assim, ó, será que essa pandemia ela não veio para a gente mudar tudo isso, né? Começar a olhar mais para dentro de nós, né? Olhar o outro, porque tiveram muitas pessoas que precisaram de muita ajuda nessa pandemia. Tem pessoas que quebraram o comércio, tem pessoas que perderam familiares, né? Então, o que a gente está aprendendo com isso? Porque eu vejo, assim, que é muito bom a gente poder viajar, a gente poder se divertir, fazer festa, se reunir com as pessoas, né? Mas o que a gente está percebendo aqui em Gramado, Pietro? Qualquer pessoa que a gente conversa está positivo. Deu positivo no teste do Covid, tá? Então, o que isso quer dizer? Ali em final do ano, foi muita festa, muita coisa, né? Muitas pessoas, assim, não se cuidando, não usando mais máscara. O álcool gel é uma coisa, assim, que diminuiu muito entre as pessoas, né? Então, claro, tem o comércio sempre tem, mas antes o pessoal já andava no bolso com álcool gel, né? Então, eu vejo assim, ó, que as pessoas, assim, a gente tem que ir devagar nessa questão, né? Porque por mais, assim, que a saúde esteja trabalhando para melhorar isso, ainda não curou. O vírus ainda existe e, de uma certa forma, parece até que como é que se diz? Ele está evoluindo também, né? Então, o que é importante que a gente faça, né? A gente nunca pode perder a fé, né? Então, a nossa parte é se cuidar. É se cuidar, usar a máscara, usar o álcool gel, evitar ir para lugares com muita aglomeração, né? Não que a gente não possa mais viver, se divertir, sair, não. Mas a gente tem que tomar o cuidado. Que parece que ali no final do ano, assim, eu falo por mim também.
tá? A gente desleixou. A gente desleixou. Então, o que eu vejo, assim, pandemia com a terapia holística, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa buscar limpar a nossa energia, tá? Eu sempre ensino no consultório, a pessoa já sai do consultório aprendendo a fazer um banho energético, tá? É um banho simples, que ela tem que fazer todos os dias. Porque assim, Pietro, como é que eu vejo assim, ó? Todos os dias a gente toma banho, a gente cuida da nossa higiene física, porque a gente não pode falar assim, tipo, hoje é quinta, eu vou tomar um banho, agora eu só vou tomar na outra quinta. A gente não tem como fazer isso, né? Então, o que eu ensino? Que, assim como a sujeira que a gente pega no físico também nos prejudica, a energia também. Energia negativa pesa, a sujeira energética pesa. Então, a primeira coisa que eu faço é ensinar a um banho energético e se proteger. Criar tipo um escudo, onde a pessoa vai viver a rotina dela e a energia das pessoas, lugares e situações vai bater no campo dela, no meu campo, e vai voltar para elas, né? Então, a proteção energética, eu acho assim uma coisa extremamente fundamental, tá? Principalmente nessa questão que a gente está vivendo, tá? Então, se proteger energeticamente é uma das coisas assim que eu indico muito para a pessoa se cuidar, tá? Porque é como a gente falou ali, energia a gente não vê, mas ela pesa. Ela pesa e ela influencia. Né? Então, esse seria assim, o que eu mais indico em relação ao que a gente está vivendo hoje. E a gente percebe que a pandemia, aflorando os sentimentos, fez muitas pessoas buscarem os terapeutas, buscarem as terapias, buscarem as ferramentas. Só que ao mesmo tempo que as pessoas começaram a acordar, parece que agora elas voltaram a dormir. Final de ano, épocas de festas. No momento que você volta a dormir, aí sim, a pandemia parece que dá aquele salto não para punir, mas para dizer, olha, vocês estavam numa direção, vocês estavam seguindo um rumo, a evolução, a elevação do padrão vibratório, mas agora parece que as pessoas dormem. Elas despertam e dormem muito Isso. rapidamente. Uhum. Então, a gente percebe dentro de um consultório, no período de pandemia, 2020, quando começou a pandemia, as pessoas começaram a buscar cursos, buscar técnicas, só que à medida que a gente foi se acostumando com o normal da pandemia, as pessoas também foram desleixando. Então, que a gente possa, sim, buscar as terapias, buscar auxílio, buscar ajuda, e tem que ser algo contínuo. Não é no momento que eu estou numa dificuldade, no momento que eu estou precisando de ajuda, eu vou buscar a Deus, eu vou buscar a rezar. A grande maioria das pessoas se lembram de rezar quando estão numa dificuldade. Mas se a gente manter a constância de orar, de se cuidar, cuidar da nossa energia, cuidar, fazer um trabalho terapêutico, isso sim se propaga em energias positivas, se propaga em coisas boas. Então, é algo contínuo que a terapia holística pode desenvolver. E dentro das técnicas que você trabalha, para as pessoas que estão nos acompanhando, quais são as técnicas? Eu quero marcar um atendimento com a Sabrina. O que a Sabrina desenvolve e pode ajudar as pessoas que estão nos assistindo? Então, assim, ó, como é que funciona a minha consulta, né? A pessoa, ela chega no primeiro momento, existe uma apresentação, né? E eu sempre, até eu uso uma técnica que eu aprendi no curso de terapia holística, ali na Casa Verde, onde eu fiz também o curso de terapia holística, e que a gente sempre pede para a pessoa dar uma nota para a vida dela, né? Daí é de 0 a 10, né? Sendo 0 a pior das vidas e 10 uma vida perfeita, que nota ela daria? Daí a pessoa vem, Sabrina, a minha vida tá 5, a minha vida tá 6. Daí eu sempre pergunto, e o que falta para chegar no 10, né? Daí ali a pessoa já começa. Porque minha vida tá assim, porque meu casamento tá assado, porque a minha saúde, a pessoa já começa, né?
Então, eu busco assim, eu busco na pessoa assim, o máximo que ela puder colocar situações que não tão legais na vida dela, melhor. Daí depois eu falo do trabalho, né? Como é que funciona esse trabalho? Eu falo sobre energia, eu falo, quando a pessoa me dá abertura, eu falo sobre as vidas passadas, e depois a gente faz uma técnica onde a pessoa deita na maca. Nas primeiras consultas, eu uso a apometria. Tá? O que é a apometria, né, Pietro? A apometria é uma limpeza espiritual muito profunda, né? Eu não sou uma terapeuta apométrica. Eu uso essa ferramenta, que eu tive uma formação em apometria consciencial, e eu uso essa ferramenta, mas eu não me intitulo como uma terapeuta apométrica, né? Então, porque dizem que os terapeutas apométricos, eles são os lixeiros da espiritualidade, né? Porque eles vão lá no último, né, para limpar a energia. E é uma técnica maravilhosa porque ela limpa mesmo a energia, né? Por quê? Porque nós temos a apometria, ela é muito usada em centro espírita, tá? Mas quem canalizou essa técnica foi um médico, o Dr. Lacerda, tá? Ele estudou mais de 15 anos o nosso campo vibracional e ele descobriu que além do nosso corpo físico, nós temos mais 6 corpos. E esses corpos, eles ficam todos coladinhos, tudo grudado. Então, é por aí que entra a energia negativa, forma de pensamento, obsessores, aí que entra essas energias. Então, quando a gente faz um trabalho de apometria, a gente consegue expandir esses corpos, a gente separa eles. E daí é como se o plano espiritual ele vem e ele passa uma rede apométrica que limpa tudo. Então, o que vier com a pessoa no consultório, vai tudo embora, é tudo recolhido. Daí, depois da apometria, eu faço uma meditação. Uma meditação onde a pessoa tem um reencontro com o seu guia espiritual. Porque todos nós temos um anjo, um guia, um mentor. Tem pessoas que têm uma equipe espiritual junto, né? E esses mentores, eles estão sempre com a gente. Só que se a gente não interage com eles, eles não vão interferir nas nossas vontades, no nosso livre-arbítrio, né? Então, eles ficam quietinhos ali. Às vezes, a Sabrina tá ali para fazer a maior besteira da vida dela, eles não vão dizer assim, não, Sabrina, não vai, não faz. Não, eles não vão, eles vão deixar eu ir para o meu aprendizado. Então, o que acontece? Quando a gente faz uma reconexão com os nossos mentores, a gente sente mais a presença deles na nossa vida. E, pessoal, isso não é algo assim que a gente precisa ter medo, porque isso é maravilhoso, né? Então, eu faço essa meditação desse reencontro e daí eu deixo a pessoa relaxando um tempo e daí eu aplico o reiki na pessoa, né? Para quem não conhece reiki, o reiki, ele é uma energia, né? Que quem faz uma iniciação de reiki, essa energia, ela vem, entra pelo topo da nossa cabeça e sai pelas mãos. Mas nada do que é do terapeuta vai para a pessoa e nem da pessoa para o terapeuta. É como se nós fôssemos torneiras, né? Nós somos um cano e a energia passa através das mãos e vão equilibrando a energia do consultante. Ou seja, a pessoa, a gente vai equilibrando os chakras das pessoas. O que são chakras, né? Eles são aberturas. Nós temos milhares de chakras no nosso corpo. Mas nós, reikianos, a gente lida com os 7 principais, né? Que é o nosso chakra básico, né? A gente tem o chakra sacral, o chakra do plexo, o cardíaco, né, o laríngeo, o frontal e o coronário, né? A gente não vai entrar nesse detalhe de chakras, né, Pietro, porque senão a gente vai a noite toda, né? Então, a gente equilibra os chakras, né, que eles são vórtices de luz, eles são
e eles influenciam nossa vida. Eu sempre digo assim, que nós somos que nem um carro. Se tem uma pecinha do carro que não tá boa, o que que acontece? No momento, o carro vai dar problema. E nós também somos que nem o carro. Se tem um dos chakras que está desequilibrado, que está fechado, que não está vibrando na sua cor, em algum momento vai surgir algum problema na nossa vida. Problema de saúde. Então, eu aplico o reiki, né, equilíbrio, depois eu uso o pêndulo da radiestesia, limpo a energia da pessoa, daí eu meço os chakras, né, para ver se todos eles estão equilibrados, se tem algum que não tá, eu trabalho mais naquele chakra ali para equilibrar, depois eu limpo a energia da pessoa, entro na meditação de novo para encerrar e fecho o campo da apometria. Daí está encerrado. E assim, ó, Pietro, as pessoas sentam na maca e dizem, meu Deus, Sabrina, parece que saiu 10 quilos dos meus ombros. E é assim, porque energia pesa, né? É verdade. E perceber o quanto que isso auxilia a pessoa. É. Então, ela tira essas cargas que ela vai se sobrecarregando. Então, o peso, as energias do dia a dia, do trabalho, do estresse, mas os pesos que ela pega para si mesma. As responsabilidades que é do outro e que ela assume para si. Então, o quanto é importante a pessoa se conhecer a si mesma para perceber se ela está realmente estruturada para levar a responsabilidade dos outros ou assumir a sua. Porque cada um é responsável pela sua vida, pelo seu destino. No momento que a gente quer assumir ou entrar na vida de uma outra pessoa, fazer com que ela mude, com que ela resolva conflitos, a gente pega toda a energia dela para cima de nós. Então, a carga da outra pessoa, mais a nossa, vai nos sobrecarregando. É. E essas técnicas, Não, fica à vontade. eu pegar um gancho aí do que tu comentou, né? Hoje mesmo eu tive uma consultante que ela me chamou que ela tava, que o marido dela tinha, ele tá bem, tava tudo certo, mas ele tinha voltado a ter aquela personalidade de querer brigar e coisa e tal, né? Então, daí eu respondi para ela o seguinte, né, Pietro? A gente não muda o outro. A gente muda o que o outro desperta em nós. Porque quando tem alguém que de uma certa forma essa pessoa ela nos incomoda, ela tipo assim, ela mexe com a nossa energia, o que que acontece? Essa pessoa é como tu falou, ela é um espelho. Então, se tem alguma coisa no outro que não tá bom para ti, tu tem que olhar para ti. Tu tem que ver porque o outro, ele tá aí para te mostrar o que tu veio curar em ti, né? Então, eu falei para ela, no momento que tu limpar isso em ti, que isso não te afetar mais, ele vai mudar, né? Por quê? Porque isso é o gatilho que mostra o que tu veio curar. Não é o outro, nunca é o outro, né? Então é como tu colocou ali, não tem como mudar o outro. A gente não tá aqui para isso. Não é essa a nossa missão. A nossa maior missão é nos harmonizarmos com o outro, né? Então eu só queria pegar esse gancho ali do que tu comentou ali. E com certeza, harmonizar a nós mesmos, a gente vai mudar o nosso padrão vibratório e aí muda a energia de todo o campo que está ao nosso redor, da nossa casa, do nosso trabalho e das pessoas que nos cercam. E dentro dessas técnicas que você trouxe, da apometria, dessa limpeza, você também traz essa oportunidade de forma online, de forma à distância, ou as pessoas que precisam, eu gostei da Sabrina, precisam ir até Gramado para poder fazer essas técnicas. Sim. Assim, ó, Pietro, agora até com essas questões da pandemia, né, eu comecei a utilizar os atendimentos online, tá? Eu não divulgo muito porque eu prefiro presencial, eu ainda sou das antigas, né? Mas eu tenho clientes da Itália, eu tenho consultantes da Irlanda, né? Então, como é que a gente faz os atendimentos?
a gente faz uma videochamada. Antes eu usava o WhatsApp, né? A videochamada pelo WhatsApp, só que eu percebi assim que trancava muito. Daí agora eu estou usando o Google Meet. Acho que é assim que se fala, né? E daí é mais tranquilo. Então, como é que funciona? A gente conversa em torno de 1 hora, tá? Daí depois a gente marca um horário em que a pessoa está acomodada, né? Porque, tipo assim, eu tenho um cliente da Itália que a gente faz aqui no Brasil 1 da tarde. E daí, quando é umas 5h30 aqui, lá já é quase 9h30. Então, é um momento que ele já está acomodado, é o momento que eu faço a energização à distância para ele. Tem uma técnica que não tem como fazer à distância, tá? Que são as barras de Axis. Não tem como, né? É uma ferramenta que eu uso muito também em consultório, que é ótima, mas que não é a única que não tem como fazer à distância, né? Porque a gente toca pontos, né, na cabeça, né? Tu também é terapeuta de barras, né? Então, Sim. é a única que não tem como, né? Mas além dessas técnicas que eu te falei, da apometria, do reiki, da meditação, eu comecei agora a atender com a técnica do Theta Healing, né? O Theta Healing também é uma técnica de limpeza de energia, de limpeza de memórias, de crenças limitantes muito boa. E ela é pura meditação, né? A gente leva a consciência da pessoa lá para o 7º plano, né? Que é de onde parte a energia divina, né? E lá em cima, o próprio Criador começa a fazer uma limpeza na gente, né? Uma renovação. É uma técnica incrível. Eu até, como eu fiz a formação em outubro, né? É uma coisa nova para mim, mas nas pessoas que eu estou usando o Theta Healing já estão trazendo resultados muito bons, né? Eu uso também a ferramenta da psicoterapia reencarnacionista, que é a regressão de vidas passadas, mas eu já digo assim, ó, Pietro, que é uma das últimas ferramentas que eu uso, né? Porque como tudo parte de nós, a gente tem que buscar entender que quando a gente não está bem com uma pessoa ou com uma situação na nossa vida, com certeza tem algum perrengue de uma vida passada. E muitas vezes a gente não precisa ir até lá para ver o que aconteceu, para começar a cortar a sintonia. Então, quando a gente faz um trabalho de barras de Axis, eu já vejo um atalho nisso. A pessoa já acessa algo que já começa a melhorar a vida dela. Quando a gente começa a ter consciência, por que eu não gosto do meu pai? Ah, por quê? Porque o que aconteceu numa outra vida com a gente? O que ele me fez numa outra vida que eu tenho essa raiva dele aqui? Quando a gente tem esse entendimento, tudo já começa a mudar. Tudo já começa a fluir diferente. Por quê? Porque o plano espiritual, ele está sempre colocando situações na nossa vida para que a gente acorde, né? Que nem uma pessoa assim, Pietro, que ela veio curar os ciúmes, tá? A pessoa é extremamente ciumenta. O que vai acontecer? Ela vai encontrar pessoas e situações que sempre vão despertar os ciúmes nela. E muitas vezes ela fica com raiva. Tem pessoas que vêm aqui, Sabrina, eu me relacionei com 5 pessoas e os 5 me traíram. Então, tu tem que olhar para ti, peraí, por que está acontecendo? Por que está se repetindo esse padrão? Porque eu tenho o dedo podre para escolher namorado, para escolher namorada. Não, não é isso. Não é algo que tu veio curar. E quando a gente começa a se dar conta disso, o que o fulano fez que me despertou ciúmes? O que eu vim curar? Ciúmes. Estou fácil de dar conta disso, as situações vão diminuindo. Por quê? Porque tu começa a limpar isso dentro de ti. Tu percebe assim que a gente tem, segundo a psicoterapia reencarnacionista, a gente tem 3 finalidades aqui na Terra, Pietro. A gente tem a primeira missão é nos harmonizarmos com todas as pessoas, todos os espíritos. É bem aquela frase
bíblica que diz assim, que Deus quer que a gente se ame uns aos outros como Ele nos ama. Deus criou a Terra para isso, para que a gente aprendesse a se amar. Segunda missão, curar as nossas inferioridades, que é isso que a gente está falando, ciúmes, a raiva, a inveja, o medo, a insegurança, a tristeza. E a terceira é agir de forma condizente. Porque não adianta daqui a pouco eu falar para ti de falar de caridade, de honestidade, mas na minha vida cotidiana eu engano as pessoas, tipo, eu vou no mercado, engano a pessoa do caixa com o troco e acho assim o máximo, né? Chuto o cachorro na rua. Não estou agindo de forma condizente, né? Então, eu acredito muito, Pietro, assim, que a solução da nossa vida está dentro de nós. Não pode ser diferente disso. E que bom que é assim, porque tu já imaginou assim, ó, tu ama uma pessoa, tu tá apaixonado por essa pessoa. Vocês estão vivendo muito bem, tá? Daí, chega uma hora, a pessoa diz assim, eu não quero mais, eu tô indo embora. E a pessoa vai e ela levou tua felicidade, né? Não! Tu tem que buscar entender por que ela foi embora. O que eu tenho que melhorar em mim, né? O que eu tenho que mudar dentro de mim, porque a minha felicidade está aqui. E eu acredito muito assim, ó, quando a gente começa a fazer um trabalho de terapia holística, tu te volta todo pro teu eu interior. Tu volta para ti. E quando tu começa a cuidar de ti, Pietro, tu começa a se amar. E o que acontece nesse processo? Tudo vira consequência. A vida financeira começa a melhorar, o bom relacionamento, a saúde, as amizades, as pessoas que tu tá atraindo, as oportunidades na tua vida. Por quê? Porque tu tá de bem contigo. Tu é o centro do teu universo, né? Então, eu acredito muito, eu sempre digo, né, que a terapia holística é uma terapia que ela salva, porque ela inverte tudo. Ela tira o outro, a culpa do outro, e coloca em ti. Daí, quando tu coloca em ti, diz, não, eu tenho a responsabilidade de melhorar a minha vida e de ser feliz, né? Exato. E é a questão de não olhar para o julgamento, de sair do julgamento, da pessoa olhar para ela, o porquê que estou sentindo, por que determinado fato está acontecendo, repetindo os padrões, entro no relacionamento, saio, acontecem as mesmas coisas, em relações a trabalho, saúde, todas as questões que vão se repetindo. Quando se repete, é porque a gente não aprendeu ainda. E olhar realmente para esse aprendizado é fundamental para que a gente possa evoluir e para que isso não aconteça novamente. E a base, realmente, para que a gente possa aprender, a primeira é o conhecimento. Então, buscar realmente conhecimento, buscar estudar, buscar evoluir, buscar realmente se tornar uma pessoa melhor. A segunda é o autoconhecimento, de nós nos conhecermos. Porque quando eu me conheço, eu sei as limitações, eu sei aquilo que eu preciso tratar, eu sei que o outro está sendo um espelho para as minhas sombras que estão refletindo. Então, o autoconhecimento ele é muito importante. E a terceira é a prática do bem, realmente fazer o bem às outras pessoas, mas principalmente a si mesmo. Então, a terapia holística ela engloba tudo isso e faz nós olharmos para dentro de nós. E olhando para essa parte holística, nós temos talvez pessoas que estão nos assistindo que têm muito forte esse chamado a trabalhar, a desenvolver, a auxiliar as pessoas. Só que as crenças limitantes realmente travam. Eu ministro alguns cursos e eu vejo muitos alunos. Eu quero trabalhar com reiki, eu quero trabalhar com a mesa, eu quero trabalhar com tarô, mas eu quero que seja algo separado, porque eu preciso ter a minha renda, eu preciso ter o meu trabalho. E tem muito isso. A terapeuta passa fome, a terapeuta tem dificuldades. Você, nesse período de 10 anos, como é que foi essa transição de sair de um trabalho, de começar a desenvolver essa parte terapêutica? Com certeza não foi fácil, mas te trouxe um grande aprendizado. Até assim, Pietro, quando eu comecei com as terapias,
Na época, eu tinha um comércio, né? Então, eu fui, tipo assim, eu não larguei completamente o comércio, né? Eu comecei a fazer horários, né? Tipo assim, eu ia trabalhar, de manhã eu atendia, de tarde eu ia pro comércio, né? Atendia nos finais de semana, né? Depois de um tempo, assim, surgiu a oportunidade de vender aquele comércio, né? Até porque eu não queria mais. Mas assim, ó, depois, como eu não tinha ainda uma agenda lotada, né? O meu marido, ele sempre me ajudou muito nessa questão, né? E, inclusive, na época que eu comecei, ele me ajudava até a pagar os cursos, né? Que ele não se envolvia muito, ele não... Tipo assim, ele até não acreditava muito, mas ele sempre me ajudou, nunca questionou, né? Então, mas não foi algo assim que eu comecei assim, ó, vou sair atendendo, vou viver só disso. Não. Sabe por quê, Pietro? Porque eu não tinha confiança em mim. Eu tinha muito medo de atender as pessoas. Eu sempre pensava, e se a pessoa não gostar de mim? E se eu falar uma bobagem? E se uma energização fizer mal para a pessoa? Eu tinha essas neuras, sabe? E tu sabe que o Paulo Henrique, o marido da Patrícia Cândido, ele foi um dos meus professores no curso de terapia holística, né? E ele disse uma vez assim para mim, eu nunca vou esquecer. Ele disse assim, Sabrina, não tem a ver com contigo. É ele, é a vida dele. Tu é a ferramenta, tu tá ali auxiliando, né? E ele falou essas coisas assim, e aquilo ali me gerou uma autoconfiança, Pietro, que a coisa começou a deslanchar. E teve até uma época que eu trabalhei com educação infantil, que eu tenho formação na área da pedagogia. E eu trabalhei, só que parece que o universo colocou assim para mim, Sabrina, não dá para tu fazer duas coisas, tu vai ter que ser só terapeuta. Eu fiquei 4 anos trabalhando na escola, e daí eu larguei, daí eu decidi, eu vou trabalhar só com isso. E daí eu criei uma autoconfiança em mim, que a coisa começou a deslanchar. E foi assim, a minha agenda começou a crescer, Pietro, porque assim, ó, quando tu sente um chamado de trabalhar com terapia holística, pode ter certeza que tem seres de luz que estão ali te auxiliando. Eu tenho 2 consultantes que viraram terapeutas. Nossa, e eu tenho um orgulho muito grande delas. Nessa caminhada, elas não se viam como terapeuta e no decorrer da terapia, de anos assim, elas abriram assim, não, eu quero ser terapeuta. E eu dei a maior força, porque eu acredito, Pietro, que o mundo precisa muito dos terapeutas. Muito, muito mesmo. Deixa eu só ler um comentário aqui, ó, da Adriana, ó, querida. Eu só tenho a agradecer que no meu primeiro atendimento a uma cliente eu estava ansiosa e graças à palavra da Sabrina me dando força e eu estou deslanchando graças a Sabrina, querida, amada. É isso, pessoal. Quando tu começa, tu te enche de poder, de confiança, Pietro, a coisa só vai, só vai. É uma coisa assim que... E eu dou força. Se sentir um chamado de fazer um curso de Reiki, já fica alerta, porque algum tem ali, né? Porque imagina assim, ó, quantos habitantes tem na tua cidade, né, Pietro? Tu não, mesmo que tu quisesse atender todos, tu não consegue, não tem como, né? Então, se tem mais colegas, mais a gente vai conseguindo auxiliar as pessoas, né? Porque eu acredito assim que no mundo não existe concorrência. Não existe. Porque o sol nasceu para todos. Então, eu acho tão bacana assim que muitas, que nem na época que eu não atendia online, eu indicava outra pessoa que eu sabia que atendia online, né? Que nem eu parei de usar o tarô, que eu usava o tarô cigano, as cartas ciganas. Eu parei completamente porque não é o meu foco. Então, o que eu fiz? Eu comecei a indicar o Pietro como tarólogo. E já tiveram várias consultantes minhas que te procuraram, né, Pietro? Então, eu acho tudo no universo que a gente está aqui para se ajudar.
Quanto mais terapeutas tiver, melhor o mundo fica. Exato, é uma corrente, não existe a concorrência de terapeutas. Quando iniciei ministrando cursos de tarô, muitas pessoas me disseram, mas você vai ensinar pessoas, elas vão ser teus concorrentes. Eu disse, não, eles vão ser pessoas que vão iluminar pessoas que talvez não estão na minha vibração. Porque as pessoas que são para chegar até mim, vão vir para mim. As pessoas que são para a Sabrina, vão ir para a Sabrina. Vão para o Pedro, para a Maria, para a Rosana, não importa, porque tudo é sintonia. Então, quanto mais terapeutas, quanto mais profissionais, melhor. O planeta está precisando de terapia. O planeta precisa de bons profissionais. E a minha intenção com essas lives é trazer, sim, pessoas comprometidas com sua missão. Terapeutas que atendem presencial, atendem online, e que trazem técnicas, muitas vezes iguais às que eu trabalho, técnicas diferentes, mas que vêm agregar. Isso. Então, olhar realmente para as oportunidades e perceber. Quando eu ajudo o outro a crescer, a progredir, o universo devolve isso para mim. Então, para você que está nos assistindo, que você tem um conhecimento, você sabe algo, passe para frente. Passe adiante. Não fique com medo, não fique segurando. Mesma coisa, questão da prosperidade. Eu quero ser próspero, eu quero ser rico, eu quero ter dinheiro. Então comece a realmente usufruir do dinheiro. Comece a usufruir daquilo que o dinheiro pode te proporcionar. Tem pessoas que só trabalham, juntam. E aí vive uma vida de escassez. Mas pessoas que muitas vezes ganhando muito pouco, vivem e usufruem de forma grandiosa. E sempre tem dinheiro, sempre tem a prosperidade girando. Então, para você que é terapeuta, que está nos assistindo, ou que tem essa intenção de atender como terapeuta, busque se desenvolver. Busque cursos, primeiramente, realmente conhecimento. Depois, se conhecer. E perceber que cada pessoa que você atender tem algo a te ensinar também. Não é você que vai ensinar ela está vindo a você e a história, aquilo que ela contar, aquilo que ela desenvolver, tenho certeza que vai trazer uma assimilaridade muito parecida com a tua vida e com o teu dia a dia. Então, Sabrina, nós estamos quase 1 hora de live, o tempo passa rápido. Eu quero só comentar ali, ó, que tem a Suzana, querida, Suzana Schneider, amada, a Sandra também, né? Que são minhas consultantes, a Roberta, que é Flor, que ela é minha prima, né? Ela é uma querida, né? Também é minha cliente, né? E, nossa, eu fico muito feliz, assim, com a participação de vocês. Ó, ali o Ismael, querido, ó, quero marcar 1 hora, Sabrina. Ó, vamos lá, então. Vamos lá, Ismael, querido. É gratificante ver, né? Isso tudo é mérito teu, né? Quando eu disse, não, eu convidei a Sabrina para abrir as lives desse ano, agora de 2021. Eu vou vir em 2022, né? Trazendo muita essa energia positiva. Por quê? Porque a gente desenvolve cursos, a gente ministra, a gente atende. E percebe nessa caminhada o quanto que o planeta está precisando de evolução, de bons profissionais. Então, para você que está nos acompanhando, busque sim terapia. Busque um bom profissional, sinta com o teu coração, sinta realmente quem te chama. Eu tenho certeza que as pessoas que eu trago aqui, nós já fizemos lives sobre Umbanda, Theta Healing, Enneagrama, e as próximas lives que vão vir são pessoas do bem, são pessoas que estão vivendo por um propósito. Eu tenho certeza que você também tem um propósito, então seja tudo que você nasceu para ser. Busque se desenvolver. Eu tenho certeza que a Sabrina tem profissionalismo de sobra e ela vai te auxiliar na tua caminhada holística e do teu desenvolvimento pessoal. Obrigada. O tempo passa muito rápido, mas eu já quero te agradecer e já te convidar para uma próxima live, porque nós temos muitas coisas para conversar. É um assunto que engloba várias coisas, mas além disso, nós poder trazer mais temas, mais orientações para as pessoas. Então, as pessoas que estão nos acompanhando,
gostaria que tu falasse a tua mensagem final para as pessoas que estão querendo atender, começar a trabalhar com a terapia holística. Qual que é o conselho, qual que é o direcionamento para esse novo ano que está começando? Então assim, ó, pessoal, quem tem interesse em trabalhar com terapia holística, sentir um chamado, pessoal, não é por acaso. Tá? Se tu sentir um chamado, sentir uma vontade de fazer um curso, né, de energização, alguma coisa, vai atrás porque não é por acaso. E o plano espiritual, assim, ó, ele bota as oportunidades. Todos nós podemos ser um terapeuta holístico. Qualquer pessoa pode ser. Basta ter amor no coração, basta sentir uma vontade de ajudar as pessoas, né? Porque eu lembro que quando eu era criança, o que eu mais gostava de brincar era de super-herói. Eu me achava a Mulher Maravilha, né? Na minha época antiga ainda tinha aquela Isis, né? Ninguém lembra, né? Mas ela era tipo uma Mulher Maravilha. Nossa, eu brincava, né? E hoje eu acho assim que quando tu tem intenção de ajudar uma pessoa, tu é um super-herói, né? Então, assim, ó, sentiu o chamado, pessoal, vai lá, corre atrás, vai porque não é por acaso, né? E assim, ó, quem não tem interesse em ser um terapeuta, faça terapia. Faça terapia. Por quê? Porque eu digo que terapia é a estética da alma, tá? Investe nisso porque tudo acontece de dentro para fora. Não adianta a gente investir e gastar dinheiro só com o que tem por fora. Ah, eu gasto só isso no meu cabelo, na minha pele, nos... Não. O interno também precisa de terapia. Então, precisa de ajuda, de auxílio, de cuidados. Então, eu sempre digo que a terapia é estética da alma, tá, pessoal? Então, assim, ó, quero muito agradecer a participação de vocês, esse pessoal tão amado, né, que faz parte da minha vida, do meu trabalho, né? E que quero agradecer ao Pietro essa oportunidade. Nossa, eu fiquei tão feliz com o convite dele que vocês não podem imaginar. Então, com certeza, quando tu quiser, Pietro, é só chamar, a gente vê o assunto, até o pessoal pode mandar mensagem para nós de que assunto, né, vocês gostariam de que a gente falasse, né? Que a gente, se a gente não souber, nós vamos buscar, né, Pietro? Nós vamos buscar aí. A gratidão é minha, eu sei da tua agenda, que é lotada, e realmente a tua disponibilidade hoje de conversar conosco, trazendo um pouquinho do teu conhecimento, do teu trabalho. E para você que gostou da Sabrina, quer marcar um atendimento com ela, eu vou botar aqui embaixo do vídeo o link aqui do Instagram dela, chama ela no direct, marca uma hora, conversem. Essa live vai ficar gravada aqui no meu perfil aqui no Instagram, também eu vou colocar na minha página no Facebook e lá no meu canal no YouTube. Então vai estar disponível. Curta, compartilhe e realmente leve essa energia de amor, de paz e de gratidão para cada vez mais pessoas. Fica a minha gratidão a ti, Sabrina, gratidão às pessoas que nos acompanharam. E realmente, se tiverem sugestões de temas para trazer para nós, realmente vai ser um prazer fazer as lives aqui com você, nesse conhecimento que você tem, e auxiliar cada vez mais as pessoas a serem tudo que elas nasceram para ser. Realmente isso é um papel do terapeuta, fazer com que as pessoas brilhem. Eu gosto de dizer, a gente só liga o interruptor, mas a lâmpada que brilha é a pessoa. Então, minha gratidão, Sabrina, gratidão a todos e até a próxima live, até o próximo tema e fica um grande abraço de muita luz e de muito amor para todos vocês. Gratidão. Gratidão. Um beijo enorme.